Oi, pessoal. Falarei rapidamente do meu trabalho de tese, que foi em conjunto com o meu orientador André Contiero e com o meu co-orientador Aislan Fontes. Minha tese está intitulada como Sobre o feixe normal de curvas Gorenstein. Então, considere uma curva projetiva reduzida C definida sobre um corpo algebricamente fechado K. Se C é uma curva lisa não hiperelíptica de gênero G, podemos mergulhá-la em PG-1 usando seu feixe canônico. E a sua imagem é uma curva canônica, isto é, possui gênero G e grau 2G-2 em PG-1. Uma interessante questão envolvendo o feixe normal de curvas canônicas lisas diz respeito à sua estabilidade, que está completamente resolvida até gênero 8 nesses dois artigos. Por outro lado, existe uma grande classe de curvas singulares não hiperelípticas em que seu feixe dualizante induz um mergulho canônico, a saber as curvas Gorenstein. São curvas em que seu feixe dualizante é invertível. Por exemplo, curvas planas, nodais, interseções completas, localmente interseções completas, curvas monomiais com semigrupo simétrico, são curvas Gorenstein. Além de PG-1, existe outro espaço natural também contido no próprio PG-1 que podemos mergulhar a curva canônica, ou lisa ou com singularidades Gorenstein, que é o scroll. Para curvas lisas era já bem conhecido esse mergulho, e para curvas singulares o mergulho foi proposto por esse artigo de 2019. Então o problema se resume, a priori, a estudar a estabilidade tanto em PG-1 quanto nos scrolls de feixe normal, agora de curvas com singularidades Gorenstein. Para isso, pensamos em generalidade de curvas Gorenstein e aproveitamos a filtração do espaço de moduli das curvas suaves, que admite essa filtração sobre a agonalidade. E o número G, o maior inteiro, G mais 3 sobre 2 é chamado gonalidade genérica. E aí aproveitamos para definir a generalidade de curvas Gorenstein, aproveitando do caso suave feito a gênero. Por exemplo, no caso em que gênero é 4 ou 5, basta que a curva tenha gonalidade geral. E esse é o nosso primeiro resultado, o feixe normal da curva em PG-1, uma curva canônica sendo Gorenstein, ela é sempre estável, o feixe normal é sempre estável. Para pensar no gênero 6, então estudamos algumas generalizações de teoremas já feitos em casos lisos. Então, se a curva canônica é Gorenstein e tetragonal, então ela é dada pela interseção completa de dois divisores no seu scroll tridimensional associado. Outra generalização é que se um subesquema fechado de um espaço projetivo não singular, de um esquema projetivo, não singular, for localmente interseção completa, então o feixe dualizante dele é dado dessa maneira. Outro resultado é que se a curva canônica Gorenstein tetragonal de gênero G e esse é seu scroll associado, se supomos que S é suave, então o scroll da curva, tanto em S quanto em PG-1 são estáveis. E no caso de gênero 6, então garantimos que o scroll associado de uma curva canônica Gorenstein geral, de fato é não singular. E sumarizamos nossos resultados dessa maneira. Se a curva tem o x como seu scroll associado, então o feixe normal da curva em x é estável para gênero 3 e 4 e instável para gênero 5 e 6. E aí garantimos também que o feixe normal da curva de gênero 6 em P5 é instável. Então, para estudar a estabilidade em gêneros mais altos, devemos calcular primeiramente o grau do feixe normal, que não é tão simples, já que ela admite singularidades. Então, introduzimos o primeiro módulo de cohomologia do complexo cotangente. E, no nosso caso, ele é simplesmente dado como o coquérnio
do segundo mapa da sequência 1, a sequência fundamental. É bem conhecido que essa sequência é sempre exata à esquerda, e no caso que a curva é lisa, ela também é exata à direita. Só que se a curva tem singularidades, podemos tomar o qualquernio do segundo mapa, e esse vai tornar a sequência exata. E esse, de fato, é o primeiro módulo de cohomologia do complexo cotangente. Foi introduzido por Lichtenbaum e Schlesinger. De fato, o T1 ele é um feixe de torção suportado nas singularidades, ou seja, um Schrap-Schiff. Então, vamos introduzir alguns invariantes. O número de Tirrurina, que é simplesmente o grau do nosso T1. O grau de singularidade, bem conhecido. O número de Deligne. E sumarizamos tomando o delta como a soma de todos os graus de singularidade. O θ também. E o E como sendo 3 delta menos θ, que também é conhecido como número de Deligne. Então, podemos calcular o grau do feixe normal em termos desses invariantes. Ou seja, vai aparecer o que já aparecia no caso liso e vai aparecer o tal e o E, que são os invariantes novos. Mas, geralmente, não é tão fácil calcular o número de Tirrurina, pelo menos dependendo do gênero. Então, mas nos casos monomiais existe um método computacional totalmente autocontido que conseguimos calcular o número de Tirrurina e, portanto, o grau do feixe normal. Como corolário imediato do nosso teorema, temos que se uma curva é localmente interseção completa, então o tal é exatamente igual ao E. Para finalizar nosso trabalho, estudamos a semicontinuidade sob deformações dos nossos invariantes. Conseguimos que o θ, o tal e o delta são funções semicontínuas superiormente sob deformações. Já o grau do feixe normal é um pouco mais delicado, mas no caso de localmente interseção completa, ele é constante. E no caso em que as deformações preservam o grau de singularidade, de fato o grau vai funcionar como uma função semicontínua superiormente. Então essas são as nossas referências. E muito obrigado e nos vemos lá, tá? Até mais.